noite a todos. Obrigada pela presença, novamente. Eu gosto de condensar, sintetizar a minha fala sempre para o final, né? Porque hoje nós tivemos uma pauta extensa, muitos projetos, muita leitura. Então, é importante que vocês também não fiquem até muito tarde da noite aqui. Vamos começar, então, a falar só um pouquinho rapidamente sobre as minhas indicações, né? Estive visitando a deputada federal Kátia Sastre, ela é policial, e levamos lá algumas solicitações, secretário, para a nossa Guarda Municipal, uma instituição tão querida, eu acho que eles nos engrandecem aqui no município. Então, levei, sim, esse pedido para uma viatura, foi assim, na época da minha caminhada na campanha, foi um pedido muito grande de todos os munícipes, né? O nosso município é muito extenso, então a gente precisa de uma patrulha para fazer a zona rural, né? Foi esse pedido que eu levei para ela, e a questão do armamento também. Não vou nem arriscar falar o tipo de armamento, porque isso aí compete aos técnicos, mas levei o pedido. Vamos torcer para que sejamos atendidos. Em relação a alguns outros pedidos que nós fizemos ali, manutenção da Rua 17, na Primavera, fiquei bastante espantada quando estive lá. Tem 2 cadeirantes, é uma rua parcialmente asfaltada, e o final dela não tem asfalto. Tem 2 cadeirantes que moram nesse pedaço sem asfalto. O cadeirante não consegue sair com a sua cadeira de roda para adentrar na rua, por conta que ela está baixa. É uma rua de terra, e ele disse que não foi passada nesse pedaço aí. Talvez por ser um pedaço pequeno, então peço a gentileza que seja visto isso. Em relação vamos falar um pouquinho sobre a merenda, né? O vereador aqui falou, salvo engano, se eu não estiver enganada, se a legislação não mudou, vereador, agricultura familiar, 30% que vem de lá de Brasília, que vem do FNDE, se não investir, ele tem que ser devolvido para os cofres públicos. 30% obrigatoriamente dessa verba federal do PNAE de alimentação escolar. A gente tem um conselho no município, esse conselho tem a obrigação de fiscalizar. Se ela tem até o final do ano, certo? Mas se esses 30% não forem investidos em agricultura familiar, tem que ser agricultura familiar, tem que ser devolvido, a não ser que tenha mudado a legislação, que você tocou nesse assunto, por isso que eu quis falar um pouquinho sobre isso, tá? Creio eu que não tenha mudado, não. Essas legislações não costumam mudar constantemente. Então, a gente torce aí para que essa merenda aí, né, nesse retorno, a gente não sabe, o que nós temos hoje, que as crianças vão retornar parcialmente em agosto, mas torcemos para que, se isso não acontecer, que esses kits sejam entregues, que essa agricultura familiar venha e que esses pequenos produtores, né, sejam atendidos. São agricultores familiares aqui do nosso município. Em relação fiz um ofício também, aí a gente vê, né, os embates. Faz mais de um mês que eu fui procurada por uma funcionária pública com problema simples, gente, simples de resolver. Lá na escola de Inei, fui visitar, tinham 5 cozinheiras no espaço, a pia, além de estar entupida, com o sifão rachado. As meninas estavam num ambiente totalmente insalubre, tirando a água suja da louça lavada no balde. Primeiro liguei para os responsáveis para que fossem fazer, porque a gente sabe, como dona de casa, que isso aí tem um baixo custo. Enfim, não foi atendido, fiz um ofício. Até o último dia que eu tinha conversado com o pessoal de lá, não tinha sido realizado. Então, a gente preza muito, professor Alessandro, nós já trabalhamos junto, eu também sempre defendi muito esse não pagamento de aluguéis do poder público. Eu acho que o poder público tem, sim, que galgar e construir prédio, na medida do possível. Só que eu também sou radicalmente contra ostentações, né? Estivemos visitando, eu, vereador Nino e vereador Everton, esse espaço locado para a Secretaria de Educação. Fomos muito bem atendidos pela secretária, pelas 2 assessoras, caminharam conosco. Mas, com o professor de português, porém, todavia, contudo, algumas dúvidas pairam. Por quê? Nós vimos muito bem alocados, instalados a secretaria, como o professor falou. Secretaria de Educação estão num lugar excelente, arejado, um ótimo atendimento ao público. O CAEE, um espetáculo, com todas aquelas divisórias que as meninas fizeram, emprestando as próprias divisórias da saúde. A gente vê todo o esforço.
Eu não vi nenhuma ação em relação à jornada ampliada lá, porque a secretária nos disse que quem vai ocupar, me parece, o prédio da antiga secretaria são as salas da creche. Então, eu não vi a jornada esse terceiro setor. O que me preocupou, como conhecedora de causa, a merenda. Eles têm um espaço muito bom para alocar os mantimentos, mas a entrada e saída de caminhões de carga e descarga lá naquela rua movimentada vai trazer transtornos. Além dela ser íngreme, só passa um caminhão, e a gente sabe que a gente recebe lá na escola, e eu já trabalhei com o setor de merenda, quando era aqui na SEDUC, era um transtorno para poder descarregar. Imagina hoje que a quantidade de alunos na rede, vamos falar assim, da época que eu fui secretária, quadriplicou. Então, eu acho que vai ser um problema essa questão da merenda naquele espaço. Reforço, eles estão bem lá, um espaço, um galpão pertinente, a área de refrigeradores, porém, aquela entrada no centro da cidade, para caminhões baú, que geralmente vêm entregar esses produtos, pode se tornar algo preocupante. Então, a gente torce, sim, como munícipe, como uma incentivadora da educação que sou, antes de ser vereadora, que esses 140 mil que sejam aí, já estão sendo economizados, que a gente olhe para as escolas. Vamos consertar uma pia de 15, 20 reais, vamos pintar as escolas, vamos investir ali nas escolas, vamos dar esse kit de alimentação. É isso que nós esperamos. A gente torce, ninguém está aqui está contra, só que nós temos que fiscalizar. Então, foi esse, pelo menos o meu parecer, que nós conversamos na visita. Em relação à castração, nos preocupa bastante, porque, assim, como gestora pública, a gente entende que os problemas vêm, mas eles têm que ser solucionados. Nós não estamos lidando com recursos nossos, nós estamos lidando com recursos de vocês. Então, não pode faltar recurso, a princípio, lá no início, para comprar o medicamento, a anestesia, a injeção, seja lá o que for, faltou. Se o funcionário vai tirar férias, ou ele se acidentou, está sob licença, tem que ter um outro, porque já tem 4 mil animais na lista de espera. E o pior não é isso, gente. Nós que andamos no município, a gente está vendo que isso já está repercutindo nos bairros. Porque para um animal creio eu que sejam o quê? 60 dias de gestação felina, eu não sei, mas é coisa bem rápida. Eles já estão procriando, a gente já está vendo ninhada ser abandonada num monte de lugares. Então, a gente tem que olhar por isso. Dificuldades vêm, mas quando nós estamos num local onde nós somos gestores públicos, nós temos que resolver. E resolver a contento. Tá certo? Em relação à patrulha agrícola mecanizada, eu prefiro deixar essa fala para a próxima sessão, onde será votada. Estivemos conversando lá na Secretaria de Educação, o que nos deixa, assim, abismados. Eu sou sitiante, gente. Eu nasci na terra, eu sou filha de agricultor. Nós passamos por todas essas necessidades. Só que meu pai tinha arado, tinha grade, tinha o cavalo, ou aquele arado que ia atrás do cavalo. Agora, a gente sabe que por aí tem gente que sobrevive com uma plantação de 2 hortas, 3 hortas, com plantação de morango. Ele não tem condições, quer seja 60, 70, 80 reais a hora que vai ser cobrada, ele não vai ter condições. E tem que pagar antes da colheita. Então, é só isso que eu deixo aqui. A gente vai falar mais sobre isso, mas eu peço que os colegas aí já vão pensando nessa situação, porque nós estamos falando da nossa origem. Jarinu é um município inicialmente, culturalmente agrícola. Nós não podemos deixar isso cair. Nós não podemos desprezar esse pequeno produtor. É ele que traz a verdura na nossa mesa. É ele que leva lá no mercado onde nós compramos. Porque os grandes produtores entregam lá nos grandes centros de distribuição. Mas aqui não. Então, vamos tomar cuidado com isso. Tá bom? Eu desejo para vocês um bom retorno. Obrigada pela participação. Até a próxima sessão.